Muito bem, galera. Sou Marco Ramone, professor de História aqui do Dória Escola e do canal Linha do Tempo. Então, vamos então começar aqui de fato com o módulo 2, né, sobre a Idade Média. No vídeo anterior de introdução, eu dei alguns indicativos sobre o que a gente ia falar aqui, né? Então vou recapitular um pouco sobre o que a gente viu no final do primeiro módulo. Quando eu falei sobre a queda de Roma, na última aula do primeiro módulo, eu comentei que o Império do Ocidente estava com uma série de crises internas que mais cedo ou mais tarde implodiriam o Império. Né? Mas eles sofreram um golpe de misericórdia que foram as invasões bárbaras, que desfizeram formalmente o Império Romano do Ocidente. Vamos dar uma olhada nisso então. Bom, vamos lá. A gente aqui vê um mapa com um fluxo estipulado dos povos bárbaros, né? A gente pode perceber aqui que todos eles, com exceção dos hunos aqui, eles vêm da região da Germânia, uma região que os romanos jamais conseguiram conquistar. Esses povos, no primeiro momento, eles conviviam pacificamente ali nos limites do Império, né, até mesmo serem incorporados em legiões do exército e tal. Mas com a crise política e financeira do Império, eles foram responsáveis pelo golpe de misericórdia e invadiram os domínios de Roma no Ocidente. Né? Lembrando aqui, o Império do Ocidente ele foi formalmente encerrado por Odoacro, um líder érulo que também era um povo originário da Germânia, os érulos. Tanto é que eles habitaram ali a região sul da Itália, depois disso. A partir desse desmonte, então, a gente pode ver um fluxo migratório muito forte dos povos germânicos, né, nos mais variados domínios de Roma. A gente vai perceber aqui uma coisa que é essencial para entender não só a Idade Média, mas também a Europa de hoje. Eu falei para vocês na aula de introdução que esse período foi essencial para a formação da ideia de Europa, né, a Europa ocidental, a Europa como continente, como região do mundo, que isso não existia na antiguidade. E, bom, a partir desse processo aqui de migração e dominação dos povos germânicos em antigas províncias romanas que você tem o surgimento dos principais países da Europa, bem como seus idiomas, a sua cultura, né? O próximo slide vai dar uma noção muito legal disso pra gente. Bom, gente, isso aqui é um mapa que indica por alto, mais ou menos assim, só para dar uma noção mesmo, de quais povos germânicos que contribuíram para a formação de forma hegemônica de cada principal país aqui na Europa. Se vocês quiserem, vocês dão uma pausada aqui no vídeo para poder analisar melhor. Esses países aqui, então, eles são resultantes da combinação entre os povos que já existiam nas províncias romanas e dos bárbaros que invadiram a respectiva região. Por exemplo, vamos pegar aqui, tomar como base a nossa pátria-mãe, Portugal. Desde muitos anos antes dos romanos dominarem a região, já existia um povo lá que se autodenominavam lusitanos. Né? Por isso que vem o nome luso, né, Lusitânia, esse nome de Portugal. Então, o povo bárbaro, como a gente pode ver aqui no mapa, o povo bárbaro germânico que se incorporou nessa região foram os suevos. Portanto, o povo português é a mistura do povo que estava previamente na região, os lusitanos, né, com a incorporação da cultura romana como um todo e ainda com a incorporação posterior de um povo bárbaro da Germânia, né, que foram os suevos. Esse processo aconteceu de forma semelhante em mais ou menos todos os países da Europa Ocidental. Mas tem um detalhe muito importante aqui que definiu a Europa culturalmente, politicamente e socialmente. Vamos acompanhar aqui. Bom, muito bem. Aqui a gente então tem uma ligeira estabilização dos antigos domínios do Ocidente, quando os povos bárbaros eles meio que se assentaram, né? Eles cessaram um pouco as invasões, eles falaram, não, deixa eu ficar um pouco aqui de boa, né? Eu estou muito tempo longe da minha mulher, dos meus filhos, deixa eu dar um tempinho aqui nessa grande viagem aqui, nessa grande campanha aqui de conquistas, né? E eles começaram a montar algumas estruturas administrativas e políticas. Porque eu falei nisso aqui que dá um detalhe muito importante sobre a formação e constituição da Europa, bem como a distinção mais clara de Ocidente e Oriente. Qual que é essa? É porque todos os reis bárbaros aqui que se convertem ao cristianismo e juram lealdade ao Papa, eles começam então a constituir a ideia do que é a Europa, o que distingue a Europa da África, da Ásia, o que distingue. Então, o que distingue é isso. Os reis bárbaros, eles juram lealdade ao Papa e se convertem ao cristianismo. Então você vê aqui vários reinos que não são mais Roma, mas eles ainda estão sob o poder do Papa. O que para eles, assim, na prática ficou a mesma coisa, né? Isso causa, inclusive, no século IX, uma briga entre as igrejas do Ocidente e do Oriente. Porque o Papa apoiava os reis bárbaros, mas ele ignorava os imperadores do Oriente, que bem como a gente sabe, como a gente já falou várias vezes, ainda era o Império Romano.
né, o Império Bizantino. Isso causou um racha entre o Oriente e o Ocidente, ajudando ainda mais a definir a Europa como ele é. Uma coisa engraçada aqui é que eles ficaram ali, foi a partir do século IX que eles tiveram essa briga. A primeira vez que o Papa e o Patriarca da Igreja Ortodoxa se encontraram e dialogaram foi há 3 anos atrás, em 2016, né? Que o Papa Francisco ele se encontrou com o Patriarca, que me fugiu o nome agora, né? Então, veja, foram 11 séculos que os caras não conversaram. Você imagina se tem uma birra pior do que essa na história. Mas ok, vamos passar aqui para frente. Daí é que a gente vê esse racismo, o grande motivo dessa ruptura. De forma mais evidente é quando surge aqui na Europa o chamado Sacro Império Romano Germânico, que é a consagração da Europa como a gente conhece, que é a combinação entre a cultura latina e a cultura germânica, certo? A gente tem a origem dessa ideia de prosseguimento do Império Romano quando o Papa Leão III, ou Leão III, vocês preferem, ele coroou o Carlos Magno como Imperator Augustus em 800. Lembrando que o último imperador romano do Ocidente oficialmente foi deposto em 476. Então, 476, 800, você tem aí uma excelente margem, 300 e poucos anos. Lembrando que Imperator Augustus é o título que você dava ao imperador de Roma. Então, Carlos Magno foi o primeiro imperador romano. Ele era rei dos francos, e quando ele morreu, seus filhos não foram capazes de dar prosseguimento ao seu legado. Mas aí, anos depois, a gente tem a coroação de Otão I em 962, propriamente dito imperador desse território que ficou conhecido como Sacro Império Romano Germânico. Então a gente tem aqui a primeira, na realidade a segunda, né, tentativa de formalmente recriar o Império Romano. Por que eu falo segunda? Porque justamente a campanha do Carlos Magno ela teve essa pretensão de ser, de novo, tentar reconquistar ali os territórios do Império Romano do Ocidente, né? Vale lembrar uma coisa importante aqui, que apesar de ser um império, a gente tem aqui dentro dos domínios do Sacro Império, de outros reinos que vocês viram nos outros slides anteriores, uma descentralização muito grande proporcionada pelo sistema de vassalagem, certo? Dentro desses territórios a gente tem, portanto, a partir do século X, vigorando o feudalismo, mas eu não vou dar spoiler, porque esse vai ser tema de próximas aulas. Eu não sou aquele tipo de cara chato que dá spoiler. Muito bem, então, é isso aí. Fiquem ligados nas próximas aulas, se inscrevam no YouTube, fiquem ligados ali no Facebook, né, que a gente sempre está gerando aí um conteúdo bem bacaninha para vocês. Curtam as páginas do Facebook também, né? Isso aí já é de praxe, então é isso aí. Valeu!